A Cultura do Jejum, Luciano Subirá, áudio 13. Anos depois, em momentos diferentes, li 2 livros, este sim, sobre a temática do jejum, porém tive acesso a eles quando já havia consolidado em minha própria vida a prática de jejum por períodos maiores. O primeiro foi O Jejum e a Redenção do Brasil, de Valnice Milhomes Coelho, um dos mais esclarecedores ensinos sobre jejum com que já tive contato. Em especial, a parte que apresenta a fundamentação bíblica dessa disciplina e as orientações práticas sobre preparação, realização e encerramento do jejum. O segundo foi O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda, um dos mais inspiradores livros acerca do assunto. Costumo brincar que a leitura nos deixa com fome de jejuar. Esses 2 últimos livros, como citei, só conheci após já ter uma prática consolidada de jejum. A maior parte de minha inspiração para essa disciplina, entretanto, veio de ouvir gente conhecida que jejuava, dando conselhos e compartilhando experiências. É interessante que aquelas pessoas não faziam questão de contar sobre o jejum enquanto o executavam. Normalmente contavam depois de tê-lo feito. A maioria, na verdade, apenas respondia às minhas perguntas em uma conversa privada ou ao ministrar em público, compartilhava experiências a fim de ilustrar ou corroborar algum ensino sobre jejum. Não se tratava, portanto, daquele tipo de gente que busca reconhecimento ou aplausos. Relatando o que viveram, elas puderam ensinar-me, inclusive em relação à importância de ter um coração correto por trás do ato de jejuar. Acredito piamente que, de forma sábia e cuidadosa, podemos e devemos estimular outros à prática do jejum. Basta partilharmos nossas experiências para incentivar e aconselhar. É lógico que o ensino bíblico, incluindo a questão das motivações, também deve ser comunicado. Diga-se de passagem, muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz sobre jejum, ou receberam um ensino distorcido, ou não receberam ensinamento algum. E não há como corrigir a situação sem que falemos acerca do assunto, sem que coloquemos o tema em pauta. Por outro lado, também, não há como apenas falar sem que demonstremos o aspecto prático. Não queremos ser como os escribas e fariseus a quem Jesus censurou. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 2 e 3. O ensino bíblico deve ser seguido porque é irrepreensível, mas um mestre que não o pratica não possui o exemplo a ser imitado. Penso que Deus queira despertar-nos ao mesmo tempo a compreensão e a prática desse princípio que, sem dúvida, é uma ferramenta poderosa para a vida cristã. Sendo assim, uma parte importante do processo é combater aquilo que atrapalha ou deixa o entendimento anuviado. Então, vamos a uma desmistificação. Desmistificando o assunto. Repito, muitos crentes têm receio do jejum. Sei o que estou falando. Nas minhas primeiras tentativas de adentrar o mundo do jejum, eu pensava que poderia morrer de fome, e não é força de expressão. Com o tempo e a prática, os temores desapareceram. Constatei não apenas que não há ameaças ao corpo, como, pelo contrário, há benefícios provenientes da desintoxicação promovida pela abstinência alimentar. No entanto, gostaria de ter tido acesso às informações fisiológicas desde o início de minha prática de jejuar. É por isso que trago de volta à discussão algo que já falei antes, com o objetivo de remover medos
provenientes de engano e desconhecimento. Desse modo, quero incentivar a perseverança na prática de jejuar, porque assim os efeitos serão, de fato, provados e comprovados por aquele que jejua. Um passo para desmistificar o jejum é compreender que não se trata de algo sobrenatural, embora possamos obter do Senhor o que denomino de uma graça para jejuar. Via de regra, jejum é algo natural, ou seja, humanamente possível. É claro que a fase inicial gera mal-estar, os benefícios aparecerão depois. Em caso de jejum prolongado, pode levar 3 dias para que os sintomas de desintoxicação desapareçam. Tudo dependerá de quão saudável é a alimentação de cada um e se houve ou não um preparo para o jejum. Tratarei de preparo e outras orientações práticas ao final do livro. A questão é que está tudo bem, é natural sentir essas coisas. Já ouvi desculpas das mais absurdas para não jejuar, mas uma merece destaque. É que eu fico com fome. Respondi rindo. A ideia é justamente essa. Sim, há um medo de dar fome. Porém, mais que isso, as pessoas receiam não apenas a fome em si, mas o que ela pode fazer ao corpo. É fundamental trazer à tona novamente o aspecto fisiológico do jejum para que tal engano seja desfeito e o medo dissipado. Para melhor esclarecer o ponto, citarei outra explicação do médico Jason Fung, contida no livro O Código da Obesidade. Como resumido no capítulo anterior, vale lembrar que Fung possui resultados impressionantes no tratamento a obesos e diabéticos do tipo 2, tendo como uma das principais ferramentas de tratamento o jejum na clínica de administração de dietas intensivas em Toronto, no Canadá. Observe o que o médico diz sobre o efeito do jejum no corpo humano. A glicose e a gordura são as principais fontes de energia do corpo. Quando a glicose não está disponível, o corpo se ajusta para usar a gordura, sem qualquer prejuízo à saúde. A transição do estado alimentado para o estado de jejum ocorre em várias etapas. Alimentação. Durante as refeições, os níveis de insulina aumentam. Isso permite a absorção de glicose por tecidos como músculo ou cérebro para o uso direto como energia. O excesso de glicose é armazenado como glicogênio no fígado. A fase pós-absorção, 6 a 24 horas após o início do jejum, os níveis de insulina começam a cair. A quebra do glicogênio libera glicose para energia. Os depósitos de glicogênio duram aproximadamente 24 horas. Gliconeogênese. Gliconeogênese. 24 horas a 2 dias. O fígado fabrica nova glicose a partir de aminoácidos e glicerol. Em pessoas não diabéticas, os níveis de glicose caem, mas permanecem dentro da faixa normal. Cetose. 1 a 3 dias após o início do jejum. A forma de armazenamento de gordura, os triglicerídeos, é decomposta na espinha dorsal de glicerol e 3 cadeias de ácidos graxos. O glicerol é usado para gliconeogênese. Ácidos graxos podem ser usados diretamente para a produção de energia por muitos tecidos no corpo, mas não pelo cérebro. Corpos cetônicos capazes de cruzar a barreira hematoencefálica são produzidos a partir de ácidos graxos para ser usado pelo cérebro. As cetonas podem fornecer até 75% da energia usada pelo cérebro. Os dois principais tipos de cetonas produzidas são o beta-hidroxibutirato e o acetato, que podem aumentar em mais de 70 vezes durante o jejum. Fase de conservação de proteínas.
após 5 dias. Altos níveis de hormônio do crescimento mantêm a massa muscular e os tecidos magros. A energia para manutenção do metabolismo basal é quase totalmente obtido pelo uso de ácidos graxos livres e cetonas. Os níveis elevados de neuropinefrina, adrenalina, evitam a diminuição da taxa metabólica. O corpo humano é bem adaptado para lidar com a ausência de comida. O que estamos descrevendo aqui é o processo ao qual o corpo é submetido para passar da queima de glicose em curto prazo para a queima de gordura em longo prazo. A gordura é simplesmente a energia de alimentos armazenada no organismo. Em tempos de escassez de comida, o alimento armazenado, gordura, é naturalmente liberado para preencher esse vácuo. O corpo não queima músculo para se alimentar até que todos os depósitos de gordura sejam usados. Deus não nos orientaria em sua palavra a uma prática que trouxesse danos ao corpo, e devemos crer na veracidade, autoridade e utilidade das Escrituras. De uma vez por todas, o assunto deve ser desmistificado. Ressalto que há exceções a considerar, como pessoas enfermas, grávidas e lactantes. Na parte prática deste livro, também falaremos desses casos com mais detalhes, mas as exceções não anulam a regra. Se a Bíblia orienta a jejuar, então devemos jejuar, e isso resultará em bem e não em mal. Nesse sentido, oro para que você saia deste capítulo estimulado a jejuar, sem medos nem preconceitos. Meu desejo é que você continue a leitura confiante no ensino bíblico sobre o jejum, além de consciente de que não só o exemplo de outras pessoas, mas também a própria medicina comprova a segurança de fazê-lo. Sempre oriento as pessoas a iniciarem a prática do jejum de forma lenta, embora também diga que a prática deve ser progressiva e não são essas as minhas orientações a você. Assim, você descobrirá por si só, na prática, a importância e os efeitos do jejum na sua vida espiritual e no seu corpo. É importante entender não apenas o que e como fazer, mas também o porquê. Nos próximos capítulos, tratarei desse aspecto do jejum.